tem que ser isso. De volta com Tribuna Livre, fica à vontade, nossos convidados aí. A gente vai para o intervalo, mas a conversa continua, porque o tema é bom, né? Né, professor João? Né, Rosana? Ótimo. É bom. Eu vou sentar e vai para o intervalo, vocês não estão vendo, mas aqui mestrado. continua aqui o Pega, porque é um tema polêmico, interessante, está se discutindo aqui, futuro, né? Claro. Osmi queria começar tratando da Previdência. O que o Narciso colocou muito bem, entre os inúmeros gastos públicos do governo, tem um que é talvez o calcanhar de Aquiles, né? Que seja a questão do rombo da Previdência. A Rosana acha que não existe esse rombo. Existe sim, existe um rombo. Está aí, os números estão aí para demonstrar. Agora, eu volto a dizer, eu acho que o governo passado, o governo da Dilma, ela tomou uma medida necessária. Eu volto a repetir aquilo que eu falei. Qual é? E aí você resolve o problema. Funcionário federal, que ela só pode legislar sobre funcionário federal. Se aposentou, Regime geral vai para o regime geral, vai para o INSS. Geral. Ah, não, mas eu ganho 30 mil. Problema seu. É problema seu. Vai para a privada. Vai para complementar, vai também. Complementar. A privada não senti. Agora, isso aí, entendeu? Astério, nós somos acrianos, Astério. Somos. Privada, tu sabe o que é, né? Pronto. Previsto que eu continuasse, então Desculpa, é porque o Astério falou, vai para a privada, aí privada. eu me lembrei do pau da gata, entendeu? O que isso ocasiona? Só longo prazo. É longo prazo. A longo prazo que isso vai ter efeito, Rosana. A curto prazo tem que ser tomada uma medida. E eu vou dizer aqui com relação ao Estado. Eu não estou fazendo uma afirmação absolutamente verdadeira. Mas eu fui informado de que neste mês de outubro o governo já o Estado já cobriu 17 milhões, 15 milhões, em torno de 14 15, milhões. 14, não sei, milhões para o Acre Previdência. Para os aposentados. Este ano, nós vamos ter quase 3 mil funcionários ainda da época do governo Nabor, Que estão se aposentando. que estarão se aposentando agora este ano. Ora, você imagina como é que fica a situação da Previdência no Estado. Então, alguma coisa tem que ser feita. É isso que eu estou baseando, entendeu, Rosana? Eu gostaria de ouvi-lo. Realmente, o Estado, quando o Fundo Previdenciário foi criado, a grande maioria dos servidores contribuiu para o regime geral. Né? E este recurso ele não retornou na sua totalidade, para manter um fundo com sustentabilidade, para garantir que todos os servidores se aposentar, os futuros que estão ingressando. Os trabalhadores em educação, olha, agora, 2016, nós vamos ter praticamente 50% dos trabalhadores se aposentando. Só a educação é mais de 20 mil. Sim, são Professora, muitos. não diga isso. Não, são poucos. Então, assim, não tem um fundo previdenciário. O professor vai se aposentar há 30 anos de contribuição. O fundo previdenciário não tem 30 anos do Acre. Então, esse realmente vai dar um choque, um impacto. Diferente do regime geral da Previdência, que todos contribuem desde quando ele nasceu. Agora, se tem os rombos da Previdência que roubam o dinheiro da aposentadoria, que criam essas condições para ter esses déficits, e aí o que mais nós questionamos é que, em vez de resolver o determinado problema, não, cria uma outra situação maior, generaliza tudo, que impacta na vida de todo mundo. Então, é necessário ir resolvendo os problemas, Rosane, criando situações para ir resolvendo a cada situação que o Brasil existe. Então, no nosso entendimento e do próprio movimento sindical, eu não tenho muito tempo para estar fazendo estudos de dados, de valores, porque até não gosto da parte de números, eu tenho esta rejeição, para calcular esses bilhões, esses milhões, não gosto. Então, a gente tem estudos para isso. Mas tem gente que tem. E demonstra que não é necessário ter esta reforma e que este rombo de previdência não existe. Então, Esse eu é o movimento acredito... sindical de uma maneira geral no Brasil? do Brasil todo. E nós temos economistas que nos dão suporte das grandes universidades que vão para dentro dos debates para passar as informações. Eu, ultimamente, não tenho viajado para os debates. E é comprovado economicamente.
Que não Né? existe Se um- existe a comprovação por parte do governo dizer que não que é necessário fazer porque existe este rombo, por isso e aquilo outro, existem argumentos também do movimento que é possível resolver essas situações. Que não tomando Sem essas a PEC. medidas, para que criar esta PEC para resolver e frear um gasto que nós consideramos que quem tem que frear o gasto é quem está administrando. Seja qualquer governo, se está tendo é porque estão governando, não para ter o investimento e o falar aí que eu crescimento do depois quero- Brasil. Então é necessário pensar outras possibilidades que seja para atender à necessidade daqueles que realmente precisam no Brasil. Não é porque dizer que esta PEC vai ser uma solução, que Não, esta é o PEC começo. vai ser... É um começo, mas o povo o brasileiro... comecinho. O senhor E acha se não der que... certo, será muito pior. Ei, Ave Maria, o se ela senhor não der está certo, dizendo aí o seguinte, o Brasil que vira estão Venezuela. dizendo que esta PEC é uma incerteza. Não, não. Porque ela Ao contrário, pelo contrário. ela poderá ter um resultado positivo, mas ela também poderá ter um resultado negativo. Não pode. E até ela ser concretizada, daqui a 10, 12 anos, quem é que vai ter sido penalizado? Não somos os trabalhadores mais humildes, não. Não, é o povo. Tá certo? Não são os É o cidadãos povo. mais humildes. Aí o Brasil tem um Estado, né, um país de uma nação riquíssima, que pode ter os investimentos para resolver todas as soluções que nós de necessidade, pelo menos a população ter as condições básicas necessárias, e nossos governantes não fazem isso. Aí todo problema que existe, corta aqui, corta ali, e tira da onde? Eu não vejo soluções para tirar do rico. Eu não vejo soluções para ser no seu trabalhador que tem que se sacrificar, que tem que dar o seu sangue para resolver os problemas criados pelos maus políticos que nós temos, que não tem responsabilidade com a nação, que não tem responsabilidade com os recursos públicos. E aqui, para mim, todo governo é governo. Independente de partido que seja, ele é governo. E quem assume governo quer criar o Estado mínimo, tirar as responsabilidades do Estado que está garantido na Constituição. Disse o Estado mínimo é bom. O Estado mínimo não é bom, gente. O Estado mínimo é cortar educação, é cortar saúde, é cortar aposentadoria, é cortar no SUS, é cortar tudo aquilo que atende a necessidade da população. Não é isso, professor. É a Isso aí- privatização. não. Meu filho, Isso aí- Estado isso aí- mínimo é a privatização Não, o Estado veneziano é grande. dos É o serviços. contrário, né? É o Viu? Estado necessário. Pronto. Não, Tá, é o Estado mas escute. necessário que não pode esquecer quem tem as necessidades. Aí é o problema de honestidade Viu? intelectual. Não, é Não, esquecer eu digo, o problema quem de tem as honestidade intelectual. necessidades. O que eu estou dizendo assim, nesse sentido? Os economistas que dizem que a Previdência é superavitária são das melhores escolas do país. São. Unicamp e USP. Não são da PUC de São Tudo Paulo é e contraditório. nem são da PUC do Rio. Por quê? Porque eles são formados nessa visão da nova matriz econômica, que o dinheiro cai do céu. O Portman puxa isso. O que acontece? A Previdência Social no Brasil, ela inclui os trabalhadores rurais que não contribuíram, que são quase 20% da população, dado pela Constituição que vocês fizeram. Soldado da borracha. Soldado da borracha, etc. Tu vai tirar desses desgraçados esse dinheirinho que faz com que eles sobrevivem. Desgraçados, trabalho gera alimento mas para é a o que eu estou lhe população dizendo, eles não brasileira. contribuem. 70% do Peraí, alimento professor, que chega na o que mesa eu estou dizendo, desgraçado, do é povo brasileiro que foram são esses desgraçados desgraçados que renda. o pela senhor renda que considera. tem, pela pobreza que eles têm. Eles não contribuíram. A E ele- pobreza é que o governo faz o investimento. Não, peraí, nessas deixa eu políticas. só colocar. Então, esse telespectador. É o governo Quando eu que falo coloca desgraçado, eles nessas condições. é que eles não têm Vamos ver, graça. João. Eles trabalharam, eles Isso, batalharam, mas eles não colaboraram, tá certo? Então, o Brasil tem o maior plano de renda mínima do mundo, dando esse recurso para os trabalhadores rurais que não contribuíram e que recebem. Absolutamente justo e necessário. Você vai tirar o dinheiro desses caras? Você vai cortar aí? Eu lhe pergunto. Você vai cortar das pessoas que recebem os benefícios por saúde mental, por deficiência mental, por uma série de elementos? Você vai cortar o LOA? Teto de gastos não vai impedir a ampliação Não, disso? não, isso aí está Claro que fora do vai. processo. Você está entendendo? É bom para esclarecer. Não, é esclarecer. Então, Porque eles dizem, a PEC é um teto. os economistas corporativos, e normalmente de castas, dizem isso. Não, se você pegar o que os trabalhadores colaboram, os rurais e tal, e se for só para eles, a Previdência não tem problema. Realmente não tem. Agora, vai colocar para o LOAS, vai colocar para o trabalhador rural, vai colocar para os desvalidos que a Constituição protegeu de forma maravilhosa e que reduziu muita miséria. Tá certo? Ô, João, deixa então, só- isso eu acho, professor, que a gente tem que... O bom da crise
Há alguma coisa boa na crise? Há. A verdade pode vir para a mesa, pode vir para o debate. Narciso, só uma questão. Você imaginava uma lei que um juiz que seja pedófilo e assassino, ladrão, ele vai aposentado com os vencimentos integrais? Aí não dá, né? Dá para você engolir isso? Um promotor a mesma coisa? Está aí, nessa briga do Renan lá. Então, isso veio à PEC tona. alcança os 3 poderes. Não escute. Então, esse tipo de privilégio imundo tem que desaparecer do Brasil. Nós temos que discutir, botar isso na mesa para discutir. Só um minutinho. Tá certo? Eu também me surpreendo. E acho que seja uma desagradável, mas necessária surpresa. É uma desagradável, mas necessária surpresa a PEC 241. Eu vou lhe dizer uma coisa aqui para você, Rosângela, com toda... O João usou uma palavra ainda agora chamada de que é boa. desonestidade intelectual. Isso. O grande problema é a desonestidade intelectual que é pregada nesse Brasil. O caso do déficit da Previdência. Quando esses economistas que demonstram que a Previdência Social é superavitária, é porque ele pega só a parte que ela tem receita. Perfeito. O que é deficitário no Brasil é a seguridade social. Seguridade? É o conjunto que é bancado pela Previdência. Aí, o INSS arrecadou tanto e gastou tanto. Isso. E a assistência social, médica, e a aposentadoria do setor público. Peraí. Que é um escândalo. Nós temos que aguardar, Rosângela, e virar, querendo ou não querendo, é que o Brasil comece a discutir uma questão que vai ter que discutir o que é direito legitimamente adquirido e direito ilegitimamente adquirido. Eu vou dar aqui só um exemplo. Tem uma lei no Brasil que diz que ninguém pode ganhar mais do que ganha um ministro do Supremo Tribunal Federal. Está estabelecido. R$33 mil. Estão cumprindo? Peraí, 33 mil reais. Agora, em nome do tal do direito adquirido, o caboclo tinha 33, mas adquiriu o direito porque foi deputado, se aposentou mais 33, porque pagou o INSS mais não sei o quê, porque tem dezenas de funcionários do Supremo Tribunal Federal. Funcionários. Do Supremo Tribunal Federal, que ganha mais de R$100 mil por mês de aposentadoria. 157 mil um juiz. Então é isso. Então, nós temos que rever já essa questão do direito ilegitimamente adquirido. Agora, vocês se agarram na bandeira do direito adquirido e no meio dele abraça também os inimigos. Aonde a PEC entra nessa questão? A questão, olha, quando nós lutamos pelo direito adquirido, é para quem mais precisa. Aí não sim, estamos fugindo para esses que não precisam. Ela vai abrir a porta. Aí o segundo elemento é a reforma que vai entrar. Os deputados, que são amigos desses, criam e deixam a porta aberta para beneficiar esses que não deveriam. Então é necessário, quando criar as leis, deixar as coisas seguras. Não colocar penduricalhos. Né? Não criar essas anomalias. Aí criam as anomalias dentro da lei que dá nessas situações. Remédio para isso, transparência. Dizia o Immanuel Kant, a democracia só sobreviverá. Vamos ter que criar essa PEC? Não precisa. Criar uma PEC para resolver essa PEC. Mas professora, o aspecto da PEC, nivelar, que ela vai nivelar judiciário, executivo, legislativo e órgãos auxiliares, como o Ministério Público Federal, Estadual, ela vai nivelar. Tudo. Esse aspecto da PEC, ela é positivo, por exemplo, de que procuradores, juízes, ministros do Supremo deputados também terão seu teto, deputados, todos também terão seu teto de gasto, porque é para todos, né? Perfeito. Esse aspecto é visto pode pelo ser movimento como né? positivo, né? Tudo que professor, deixa eu só dar uma informação sobre o Estado mínimo. Viu? Esses gastos excessivos, tudo que tem controle, é necessário. Mas, para o nosso entendimento, não é necessário criar uma PEC para fazer o que já deveriam ter feito, tomado as medidas cabíveis de não ter esses gastos excessivos e essa diferença entre os poderes, porque o Poder Judiciário tem lá o seu, faz do seu jeito, ele tem autonomia administrativa e financeira. Né? E eu pergunto por que nós temos que ter no Brasil
trabalhadores que recebem de 80 a 90 mil reais e tem o trabalhador que recebe 800, 900. Ah, professora, então, a senhora, é necessário... a senhora também não gosta disso não, né? Claro, o senhor acha que nós gostamos disso, Eu sei que nós que não, tô estamos no brincando. movimento porque nós comungamos? Não, não estou dizendo o Estado não foi criado para o povo. O Estado foi criado para os privilégios. Quem Sim, criou foi o uma Estado? casta que ele se referiu no E é, início. mas aí para terminar Aí as é castas eu burguesia. tenho que penalizar o que Mas, não é casta? mas a população, pelo contrário. Estado mínimo. Você ia falar do O Estado mínimo. Adam Smith escreveu O Riqueza das Nações em 1776. Essa obra clássica. Essa obra mais importante que já foi escrita em economia, tá certo? E ele já falava do Estado mínimo. Sabe o que Para era? os liberais, né? Sabe o que era o Estado? sobreviveu até Não, não, é para 1930. Mas a economia, tem para a vários ciência. entendimentos, Eu vou falar para a ciência. ciência. Para a ciência mesmo. Ele dizia o seguinte, o Estado mínimo é o seguinte, ele achava que o Estado só devia intervir. O Estado tem que intervir na educação, no provimento de saúde, E da segurança. no provimento de segurança e justiça. Esses 4 elementos. Ai, se nós tivéssemos um Estado eficiente na segurança, Astério. Veio o Acre, as 2 facções aqui tomaram o Estado, amedrontaram o Rio Branco. Aí quem nos dera um Estado que tivesse, um Estado nacional com segurança pública, educação, saúde e justiça. São as funções clássicas do Estado. Então, funções clássicas. Ai, quem me dera que eu tivesse no meu país, no meu Brasil, um Estado eficiente, como o Estado alemão, nesses 4 elementos. E o Estado mínimo neoliberal? Não, é esse aqui. Eu estou falando do Adam Smith. Tá? lá atrás. 1776. Mas a dizer- Agora, o que você não pode ter é um Estado que cria funções para multiplicar suas castas, para roubo, enfim. Mas- eu não vou mas nem o falar. Estado- mas o Estado era capturado. É, Ô, João, não. mas para desgraça É capturado pelos Dele. grupos econômicos. Não, banqueiros. não, não, é o seguinte, não, veio quem o comanda que é quem eles- diz eu tô que vai dizendo fazer tudo, o que não hein? vai. Por exemplo, Agora tá lá me em cima. diga, vão me convencer de que Vamos ouvir a esta professora PEC não Rosana tem aqui. a influência dos banqueiros, dos grandes grupos econômicos do Brasil? Não vão. Qual é o grande Não, interessado? os banqueiros estão interessados. É? Sabe por quê? Quem são os grandes Mas aí, João, interessados permite- para esta não, permite que eu PEC? tenha até conversado com É, você tem nisso aqui. que... A Rosana, à medida que ela... Você vê como é um negócio interessante. Então, do pobre rico. Ela joga de Não vez é em do quando o pobre banqueiro rico. e ela tem razão. Quem é E que ela- mais só um ganha minuto. neste país? Ela tem razão. Aí, muitas vezes as nossas discussões, elas esbarram numa realidade cruel deste país. Osmir, você foi profundo agora. Qual é? Tá. É inconcebível que a taxa Selic, que é uma taxa Selic, meu amigo, minha amiga... De custódia, você é né? fantástico. É uma taxa... Da Universal. É o piso, é o Amiga, piso. É o piso. Isso. Eu estava vendo ontem, Narciso, O cartão de crédito. que o cartão de crédito 428% ao ano. Então está muito barato, me indica esse. Que ele chega a 640, 650. Imagina, aí você tem razão, à medida que a gente vai discutir A realidade. a realidade, aí a gente se depara com os bancos ganhando bilhões Lucro extraordinário, professor. e não produzem nada. O Aí, banco não produz nada. aí esse debate eu gostaria de participar, que é o debate sobre o spread bancário. Ah, isso é um absurdo. Não, o spread. Aí é obsceno. É obsceno. ok? É Todavia, vamos aqui pegar Então a questão. alguém tem que começar a a combater, quest- porque senão morre o nosso discurso por mais bem intencionado. A questão da taxa Selic, que é o piso. Foi perfeito. O spread leva para o teto. Ora, a taxa Selic no Brasil nos coloca. Está 14, baixou para 14, não foi? 14, 14% ao Passou ano. 0,25, que não é nada. É a maior Do mundo, né? do mundo em termos reais. Você desconta a inflação de 7,7 e pouco, vai dar quase 7% de ganho real. Vocês têm um Isso não negócio existe. Nos louco. Estados Unidos é 0,15. Na Alemanha, o cara coloca o dinheiro, compra o título da dívida pública alemã para ter o dinheiro de volta. Ele paga um pouquinho para deixar o dinheiro lá, na Alemanha. Pois muito bem. Essa taxa de juros, ela, na verdade, não é a perspectiva dos banqueiros. Os banqueiros bamburram de ganhar dinheiro, tá certo? Mas é o seguinte... Atrair investidor. É a razão, isso foi um dos maiores males, Osmir, que a nova matriz econômica, usada pelo Mantega e tal, trouxeram. Eles estimularam brutalmente a demanda na economia, através de empréstimos, de subsídios, uma série de elementos, aumentou essa demanda na economia, e nós passamos a ter inflação de demanda porque não houve um aumento da oferta correspondente ao aumento dessa demanda. Então, como é que você faz? Como é que você resolve isso? Através dos preços, do aumento de preços. Então, esta taxa está tão elevada porque a Dilma, irresponsavelmente, ela
que de economista ela não tem nada. Também com obsessão, Ela mandou lá o cara, o tal do Tombinha, aquele babaca, aquele trouxa, tá certo? Reduz a taxa de juros, aí ele reduziu Foi, pelos bancos oficiais. Na caneta para 7,25, o irresponsável. Foi Conclusão, bom demais. Trouxe, foi. Aí Foi aumentou, bom demais. jogou mais gasolina Foi bom demais na aquela fogueira. Aí o que aconteceu? redução. Aumentou a inflação. Então, essa taxa de juros elevada tem muito a ver com o controle da inflação, porque esta desgraça, professora, não existe nada pior para um trabalhador ativo, para uma família, do que a roubalheira que a inflação faz no seu bolso, que a senhora nem percebe. É o imposto da É inflação. aquela de ir pro supermercado com R$100 comprar tanto e no outro É mês o não imposto compra que você mais. não percebe. E os É aquela ricos história. não tem esse problema, porque os ricos, o cara ganha 50 mil, por exemplo, não é nem rico, é classe média alta, né? 50 mil, ele vai gastar 2 mil de alimentos e tal, tal. Se inflaciona no alimento, pega o pobre que gasta 80% da renda dele em alimento. Então, a inflação, esse imposto inflacionário é uma coisa muito ruim e muito perigosa. Professor, tá certo? chegamos ao final do programa. Não diga isso, Astério, agora que o negócio está... Pois é, rapaz. Chegamos ao final do programa Tribuna Livre. Quero agradecer a presença da professora Rosana, presidente do Sinteac, também da CUT, no nosso estado, e o nosso amigo João Corrêa, que tem cadeira cativa, né? Tem que ter um saláriozinho aí, meu irmão, o negócio está complicado. Vai ter um bônus. Quero agradecer. É uma pena que eu ia fazer uma espécie de desafio aqui para a professora Rosana. Pode fazer em 30 segundos? Pode. E ela responder em 30? Ou pode, não vai vamos dar? lá. Mas rapidinho, Vamos, rapidinho. Ele gosta Produção, de segura aí, estudar, 30 segundos para o Narciso. A e 30 falência pra ela. do nosso sistema previdenciário tem uma explicação. Eu poderia pegar como exemplo a sua pessoa. Aí você espalha para os milhões de brasileiros. Vamos supor que, quando a nossa Previdência Social foi instituída, a aposentadoria por tempo de serviço, João, a expectativa do brasileiro era 52 anos. Agora está em 80. E vai para 90. Vamos supor que a senhora... Que é positivo. Que a senhora passou 30 anos... Também para ti. 30 anos trabalhando, recolhendo 8%, né? Do seu salário. 11%. Como é que você vai viver mais 30 anos tirando 100% do salário? Aqui está... 30 segundos para o seu comentário, professora. O movimento, nós lutamos pela reforma da Previdência, mas uma reforma justa e igualitária. Não é necessário criar situações onde quer resolver o problema, porque tem aquele que ganha mais, que não sei o quê, mas compensação tem aposentados que não teve reajuste, que o salário dele foi decaindo, que recebia 10 salários mínimos, está recebendo 2 salários mínimos. Então é necessário fazer essas correções. Nós defendemos reformas da Previdência, porque nós queremos garantir que todos vão se aposentar, mas tirar essas anomalias que são criadas ao longo dos anos para beneficiar, apadrinhar, que são usadas para beneficiar sempre quem está no poder. Respondido, é a favor da reforma. E dizer para os trabalhadores que, neste primeiro momento, os grandes economistas dizem que esta PEC é a melhor solução para o Brasil. Mas nós, do movimento sindical, dizemos que não. Por que nós temos que ser sacrificados durante um período para que o Brasil se ajuste e corte os seus gastos, que não é de nossa responsabilidade esses gastos? Quem é responsável que corte os seus gastos. E quando nossos políticos forem criar estas leis, primeiro ele pensa naqueles que mais precisam, que é o povo, quem precisa de educação de qualidade, saúde de qualidade, uma infraestrutura, da moradia, tudo que está garantido na Constituição. Obrigado. Geração de emprego no Estado e do seu desenvolvimento. Mas infelizmente não funciona assim. Teve mais de 30 segundos, a resposta contemplou Narciso. No final de programa a gente costuma encerrar com uma frase. Uma frase, ou uma palavra. Uma palavra é... Uma frase, é sério. Também não queremos poder de síntese tão grande. A sua frase. A minha frase. 3. O povo brasileiro está sofrendo como jamais sofreu. Está com 12 milhões de desempregados. Se nada for feito, se essa PEC não passasse, ela já passou na Câmara e há de passar no Senado, que ela é apenas o começo. O debate vem em seguida. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, etc. Se não fosse feito nada, Astério Moreira, em 2018, nós não teríamos a condição de estar olhando para o céu, não. Nós estaríamos com 25, 30 milhões de desempregados
e aí o povo sofreria muito mais, professora Rosane, do que está sofrendo hoje, viu? Porque mais sofrer do que quem está perdendo um pouco de dinheiro é aquele que não tem acesso ao trabalho, o desempregado. Esse é o sua frase, professora, seu pensamento. Que os trabalhadores, a população, fique alerta, não fique só assistindo o que vem acontecendo no Brasil e não tome nenhuma atitude. É necessário o povo ter atitude, pressionar, garantir as políticas públicas, porque nem tudo que é criado dizendo que é bom para o Brasil é bom para o trabalhador, é bom para a população. Sempre é bom para quem está governando. Ok, Narciso. A verdade é um bem tão precioso que não podemos gastá-la inutilmente. Forte. Osmir. A PEC coloca uma trava para a expansão do gasto público. A irresponsabilidade. E o teto é essencial para a recuperação da economia. A minha é o seguinte, fique de olho. Abra os olhos, como diz os acrianos. Vamos ficar atentos aí. Esperamos uma melhora, claro, para o Brasil. Final de programa, muito obrigado mesmo pela sua audiência. Boa noite, muito obrigado. Professor João Correia, professora Rosana, Osmir, Narciso. Obrigado, boa noite.